Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Elana do blog In Sky e hoje eu vou começar a gravar uma série de vídeos para vocês sobre gêneros literários. Então eu acredito que vai estar lá no blog, na página do Facebook e no YouTube, pelo menos uma vez por semana, vai ter um vídeo contando um pouquinho sobre gêneros literários. Eu tô com vontade de gravar esses vídeos para vocês já tem algum tempo, mas assim eu tava passando por uns probleminhas, então eu não tava conseguindo gravar. Então hoje eu vou começar a conversar com vocês. Então, cada vídeo eu vou explicar um pouquinho, qual um pouquinho de algum gênero literário, algum subgênero, para vocês também verem que um gênero que vocês se identificam mais, o que vocês mais gostam. E também eu quero que vocês deixem nos comentários, pode ser até lá no Facebook, um gênero literário que vocês gostem pra gente vir aqui gravar um vídeo pra vocês. Vou começar falando sobre romances hoje, já que o leque de subgênero do romance é muito extenso. Antigamente, quando a gente falava de um livro de romance, qualquer livro de ficção era um romance. Na verdade, qualquer livro de ficção ainda é um romance, porque o autor, o escritor, ele está elaborando uma história de ficção e vai romantizar um pouco o que está acontecendo. Pode ser até, a gente pode até falar de um romance policial ou de um livro de suspense, desde que ele seja uma ficção, esse livro ele pode sim ser datado como romance. Porém, hoje em dia as coisas mudaram muito mudaram um pouquinho, porque a gente tem uma série de gêneros literários que vem por aí, todo dia parece que tá chegando alguma coisa nova. Então, quando a gente tá falando de um livro de romance, a gente não fala mais de um livro de ficção. Quando a gente diz assim, eu vou ler um romance. Quando a gente tá falando disso, quando você aí tá falando disso, que você vai ler um romance, a pessoa que está escutando isso, e até você mesmo automaticamente está pensando em ler um livro de algum casal que tem alguma coisa romântica atrás de tudo aquilo. Então não precisa ser necessariamente um suspense, tá? Hoje em dia, quando a gente fala de um romance, é o livro de romance dito e feito bonitinho, tá? O romance hoje ele tem um subgênero muito grande, ele tem um leque de possibilidades enorme. Então a gente tem romance erótico, nós temos romance histórico, romance de época, chick lit, romance LGBT, tem new adult, young adult, enfim, tem muita coisa. Romance de banca, que é romance erótico também, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E hoje eu decidi falar especificamente sobre romance histórico. Eu perguntei lá no meu Instagram ontem se as pessoas gostavam de ler romance histórico. Então eu coloquei uma enquetezinha lá, uma votação, as pessoas votaram, teve bastante gente que votou, ainda dá pra votar, mais ou menos até umas 5 horas da tarde, por ali dá pra votar. Então eu decidi começar por esse subgênero literário que eu amo muito, que é o gênero de romance que eu mais gosto de ler, que é o romance histórico. Quando a gente fala de romance histórico, o que vem pela cabeça da gente? Perguntei pra uma amiga minha, ela disse que quando ela fala de romance histórico, é quando o livro é bem grosso. Na verdade, quando nós falamos de romance histórico, não é porque o livro é bem grosso, porque eu vou mostrar um aqui que é fininho pra vocês. O romance histórico, a base dele é quando o autor ele usa um fato histórico misturado com a ficção. Então, esse fato histórico que ele tá usando no livro, ele tem que ter uma coerência muito grande com fatos, com a ficção que o autor está escrevendo. Então, vai ter lá, o autor está usando como base, como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial, personagens reais da Segunda Guerra Mundial, porém, ele escreveu uma ficção e ele tem que colocar essa ficção dentro desse fato histórico e tem que ter uma coerência para o livro não ficar bagunçado. Tem 3 autores que sabem fazer isso muito bem. O primeiro é que eu vou falar pra vocês, que eu acho que todo mundo sabe, é a Lucinda Wiley. A Lucinda Wiley, ela é tipo uma expert em romance histórico. Todos os livros dela que ela publicou até hoje são de romances históricos. Esse daqui que eu peguei pra mostrar pra vocês, é o primeiro livro da série As Sete Irmãs. E eu peguei ele especificamente porque o fato histórico dele tem tudo a ver com o Brasil. Esse livro ele é maravilhoso. O primeiro livro da série conta a história da Maia e os descendentes dela são brasileiros. Então ela acaba vindo pro Brasil e tal pra saber sobre a vida dela, da onde ela veio, quem são
quem são os parentes dela, as pessoas do passado. E o legal deste livro aqui, o fato histórico dele, é que ele tem como base a construção do Cristo Redentor. Então a gente tem muito personagem real no livro, misturado com os personagens de ficção. É um livro muito completo, a Lucinda ela fez uma pesquisa muito ampla para escrever o livro, ele é muito bonito. E é um romance histórico bem completo, assim, vale muito a pena ler. E porque também os fatos históricos abordados no livro, eles são do Brasil. Então tem toda a construção do Cristo Redentor, ele fala sobre os arquitetos, os engenheiros que estavam envolvidos na construção dele. Então tem muito personagem bacana e real no livro que ela misturou com os personagens que ela criou, que ela desenvolveu na história. Então vale muito a pena ler. Outra autora que também ela escreve de vez em quando um romance histórico e é um livro fino é a Sarah Gil. Eu peguei um livro especificamente dela aqui que eu gosto muito, que ele tem um romance histórico ele é bem profundo, que é o Bangalô. Esse livro aqui, a Sarah Gil, ela usou como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Ela pegou dois personagens que se conheceram e tiveram um romance, ela colocou eles dentro da Segunda Guerra Mundial, dentro de uma... Acho que, se eu não me engano, ela era enfermeira e ele era um soldado, Isso, ela era enfermeira, a personagem era uma enfermeira e ele era um soldado, então eles se encontravam num bangalô na praia. Ele é um livro lindo, e ela usou como plano de fundo bem sutilmente a Segunda Guerra Mundial. E ele é fininho, viu, gente? Esse livro aqui não é grosso, ele é muito bonito também. A Sarah Gil, ela consegue escrever uns romances históricos bem bacanas, que é muito gostoso de ler. Outro livro também dela, que tem um pouquinho de romance histórico, é Neve na Primavera. Agora eu não me recordo muito bem a história dele, mas vocês podem procurar na internet e ler, que ele também tem um pouquinho de romance histórico. Porém, isso não fica só com os livros internacionais, não. A gente tem um autor que tem muitos livros clássicos que ele também escrevia já romance histórico na época, que é José de Alencar. José de Alencar, ele escreveu alguns livros que ele usou fatos históricos como crítica social dentro dos livros dele. Vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu gosto bastante, e ele tem muito desse romance histórico e a crítica social que ele escrevia, que é Senhora. Senhora foi um livro que o José de Alencar escreveu, que ele fazia uma crítica muito dura ao século XIX, aos casamentos de aparência, ao como as pessoas viviam de aparência na época, que elas podiam estar endividadas, podiam estar morrendo de fome, mas quando elas saíam de casa deviam estar bem vestidas, com o cabelo bem perfeito, para os outros olharem para elas achando que elas estavam bem. Então ele fez muito essa crítica social nos livros dele, a gente encontra um pouco disso. Ele também falava um pouco da corte na época, dos casamentos de aparência, do dinheiro, da sociedade que obrigava as pessoas a casarem por causa de dotes. Então ele falava bastante disso, e Senhora tem... Senhora, ela aborda bastante esse tipo de coisa. E é claro que a crítica social que ele fazia era muito interessante. Embora seja um livro clássico e às vezes é uma leitura um pouco mais densa, que tem gente que não gosta de ler, valeria muito a pena vocês darem uma olhada, principalmente para vocês verem a diferença entre um romance histórico escrito hoje em dia e um romance histórico escrito antigamente, que aborda os costumes do século XIX aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Acho que é no Rio de Janeiro a história. Se não for, me avisem nos comentários, depois a gente arruma isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é romance histórico, que nada mais nada é do que misturar um pouco de fatos históricos, coisas que aconteceram de verdade, personagens reais com um pouquinho de ficção, desde que isso tenha uma coerência e não fique perdido para o leitor ler depois. Espero que vocês gostem. Tá? Semana que vem eu vou falar mais um pouquinho de algum gênero literário. Deixem nos comentários pra mim o que vocês querem saber, o que a gente pode abordar, que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau!